Movimentos de câmera exagerados, uma figura mística que é conhecida há centenas de anos por aterrorizar a humanidade, sendo retratada de forma sensível e brilhosa, departamento de maquiagem falido, departamento de efeitos especiais falido. São diversos motivos para considerar qualquer filme da saga Crepúsculo como o pior filme de vampiro da história. Mas eu tô aqui para defender esta obra de arte. Claro, como toda boa advogada, sou um pouquinho tendenciosa. Eu sei, eu tenho completa noção, tá? De que tem certas cenas que combinam mais num filme de terror do que num filme de romance. How did you get in here? The window. Do you do that a lot? Just the past couple of months. I like watching you sleep. Assim, eu só aceitei esse cliente porque eu realmente acho que as suas qualidades conseguem superar seus defeitos. E esse é o único casal tóxico que eu tô aceitando no momento, tá? Não me peçam pra advogar por after, porque se dependesse de mim, esse casal já tava na cadeia. Eu não quero ouvir esse papinho que o meu irmão me dá, sabe? De que Crepúsculo é tão ruim que é bom. Não. Crepúsculo é bom. Enfim, minha defesa de Crepúsculo vai acontecer da seguinte maneira. Além de mostrar todos os elementos cinematográficos que fazem a saga ser muito interessante e bem feita, eu vou fazer uma comparação. Quando eu faço uma receita de bolo aqui no canal, eu sempre acho que o sabor tá ok. É só provando um bolo bom de verdade, tipo um de padaria, que eu me toco... o que eu fiz? Tava uma merda, né? Então, para enriquecer meus argumentos, eu vou comparar esses 4 títulos com o verdadeiro pior filme de vampiro da história. Porque aí vocês vão entender na prática o que é de fato um filme ruim. It's Morbin time. O ideal seria que você tivesse assistido Morbius, mas não se preocupa, tá? Não estraga seu dia indo assistir, pode deixar que eu faça um resumo pra você. O filme começa com Michael Morbius numa expedição querendo capturar morcegos, e pra isso ele corta sua mão, porque aí o sangue vai atrair os bichos. E logo de cara eu fiquei... por quê? Precisava disso? Não precisava. Ele já sabia que ele ia ter que capturar morcegos e que sangue atrairia eles, por que ele não trouxe uma sacolinha com sanguinho? O cara já é doente, ele vai desperdiçar sangue assim? Eu, quando faço um cortinho, demoro semanas pra curar. Imagina um cara que é doente, quanto tempo ele não vai demorar pra esse ferimento cicatrizar, entendeu? Não fez sentido. E agora vamos falar do significado dessa cena. Normalmente a cena de abertura é importante pra dar o tom do filme. Por exemplo, o Crepúsculo começa com uma narração da Bella dizendo que ela morreria por alguém que ela ama. E as imagens mostram o Edward caçando um cervo. Durante o filme todo, o Edward tem que se esforçar muito pra não sugar todo o sangue da Bella. Mas ela não tá nem aí de colocar a sua vida em risco em milhões de situações só pra no final ela poder ficar com seu glitter boy. It's the skin of a killer, Bella. É um relacionamento tóxico? Não quer dizer que ele não merece ser defendido, entendeu? Eu admiti que é um relacionamento tóxico pra vocês mostra honestidade. Será que isso não ganha uns pontinhos com o júri? Enfim, em Morbius, a cena de abertura também cumpre bem o seu papel de dar o tom pro resto do filme, porque ela é bem inútil para a história. Claro, ela serve de exposição, porque mais pra frente ele vai usar esses morcegos. Mas é uma cena sem significado. Não faz sentido ser a primeira cena, a cena de abertura. Aí cortamos para 25 anos antes e o Michael é apenas uma criancinha doente em um hospital cheio de criancinhas doentes. Opa! O clima aqui no tribunal começou a ficar muito pesado. Acho que tá na hora de fazer um intervalo e tirar um tempinho pra falar de notícia boa. Quer saber como conseguir desconto nas suas compras online? Assim como eu consegui na hora de comprar essa camiseta do Betão? Então olha só. Bom, pra quem não sabe, o Cuponomia é um site que eu adoro, que tem descontos e cashback. Ou seja, além de encontrar desconto para diversas lojas, você também tem a possibilidade de ganhar uma porcentagem da sua compra de volta. Aqui, por exemplo, eu consegui resgatar R$8. Ou seja, além de não gastar nada para usar o Cuponomia, você também pode ganhar dinheiro. É
só entrar no site deles e procurar pela loja em que você quer ganhar desconto. Ou você pode facilitar a sua vida também e baixar a extensão. E aí na hora que você for fechar o carrinho, vai automaticamente aparecer todos os cupons disponíveis. Você não precisa ficar caçando, sabe? Já tá lá automático. Para começar a usar, é só se cadastrar no site usando o meu link e você ainda ganha R$5. Esse dinheiro fica guardadinho lá e conforme você for resgatando mais cashback, ao juntar um saldo total de R$20, você pode resgatar esse dinheiro e pedir que ele seja depositado na sua conta corrente. É isso, faça o seu cadastro gratuito usando o meu link que tá na descrição. Obrigada! Milo? A gente não entende muito bem qual que é a doença dessas criancinhas. Na verdade, a doença não é nomeada. Só sabemos que falta algo no DNA delas. Não existe cura. Tem uma coisa faltando no nosso DNA. Esse algo também não é nomeado. E que elas ficam bem fracas. E por isso que elas precisam estar sempre repondo o próprio sangue com outro sangue, um sangue saudável. E algumas criancinhas precisam de apoio de máquina. Agora, o que essas máquinas fazem? Se nem os solteiristas sabem, como que eu vou saber? Com essa molinha? Foi preciso um grupo de cientistas para montar aquela máquina e você consertou com uma caneta esferográfica? Lá o Michael conhece o Lucian, mas não precisa se preocupar em decorar o nome dele ainda não. Porque logo de cara o Michael apelida ele de Milo, que é o mesmo apelido que ele dá para todos os meninos novos que entram no hospital e ou vão embora ou morrem. O meu nome é Lucian. Quem dormia aqui antes de mim era o Milo. Não, ele também era o novo Milo. E antes dele teve outro novo Milo. Eu nem me lembro do primeiro Milo. Como vocês sabem, né, o sonho de toda criança doente é perder seu nome próprio e virar pet de alguém. Mas não se preocupem, tá? Porque esse doguinho do Michael sobrevive. Aí os dois crescem e viram adultos bem-sucedidos. Portamos para o futuro e vemos o Michael recebendo um prêmio por ter criado sangue falso. Uma invenção muito boa, né? É possível criar sangue. Então ele é um cientista muito bom que provavelmente salvou milhares de vidas. Ele fica fazendo suas pesquisas num laboratório dentro de um hospital, junto com a sua colega de trabalho, Martin, que assim como a cena de abertura, é bem inútil para a história. Bom, aí o Michael mostra para Martinho que ele anda trabalhando em segredo. No seu laboratório, que fica no meio de um hospital, ele tem um monte de morcegos presos. Um pouquinho improvável, mas tudo bem. Ele acredita que a mistura do DNA de morcego com pessoas que têm a doença dele pode ser a cura. Aí ele testa essa mistura num ratinho e ela funciona. Animado e tudo mais, o Michael conta pro Milo da sua nova descoberta e olha só quem é o Milo crescido, o Dr. Who. Spoiler, gente, ele vai ser o vilão da história. Mas quem consegue odiar esse rostinho? Enfim, por enquanto o Milo é bonzinho e, convenientemente, muito rico. Então o Michael pede ajuda financeira para ele porque ele não pode fazer esse experimento de misturar o sangue de morcego com o humano nos Estados Unidos. Ele precisa fazer isso em águas internacionais, onde é terra de ninguém, sem leis. Aí assim que ele pediu, corta pro Michael e a Martin num navio de carga, que eu não sei como eles conseguiram exatamente. Ok, eles conseguiram dinheiro, mas como eles conseguiram alugar um navio de carga, eles alugaram? Não sei, corta para eles já no navio. E esse navio tá cheio de mercenários? Por que exatamente? Eu queria entender. Por que ele precisa de um monte de homem armado no navio com ele? Fazia parte do pacote promocional ilegal? Quando você aluga um navio de carga? Alugue um navio suspeito e ganhe de graça 8 mercenários. Bom, aí eles realizam o experimento e o Michael vira um monstrão descontrolado que mata todos os 8 mercenários que estavam no barco. E aí quando ele volta a ser humano, ele tá todo fortinho, gostoso. Sabe, graças ao sangue de 8 pessoas que ele matou. Vendo os corpos caídos por aí, ele se abala e dá uma gorfadinha. Mas pronto, é só isso de culpa que ele lida durante o filme todo. Meu Deus, eu não tirei uma, mas diversas vidas. Estou com a culpa entalada na garganta. Pronto, tô melhor. Assim, fui eu que contratei esses caras pra estarem lá, né? Aí, do nada, eu virei um monstro assustador e comecei a atacar eles porque eu não sei me controlar. Os caras só atiraram em mim porque, óbvio, né? Eles estavam com medo e queriam se proteger.
Mas ok, sem remorso da minha parte. Aí o Michael deleta as imagens da câmera de segurança e liga pra polícia. Porque a menina inútil tá fazendo muito bem o seu papel de ser inútil. Ela passou a luta toda desmaiada e agora precisa ser socorrida. Ser mulher capacitada é coisa do passado, agora é moda, é ser donzela em perigo. Depois o Michael pula no mar e volta nadando para os Estados Unidos? Não mostra como ele volta. Bom, Morbius, eu diria que seu roteiro está tão fraco quanto o seu protagonista. Responda a seguinte pergunta: você riu dessa piada? Se sim, parabéns, você acaba de ganhar um ingresso direto pro inferno. Faça boa viagem. Com novos poderes, o Morbius precisa avaliar do que ele é capaz. E assim começa aquela típica montagem do super-herói fazendo testes. O problema é que não existe um motivo para ele ganhar poderes. Ele não quer salvar nenhum civil dos perigos do dia a dia, por exemplo. O que ele queria era curar as criancinhas que são doentes como ele, mas isso também não vai rolar porque se curar significa se alimentar de sangue humano. E obviamente ele não quer que ninguém mais passe por isso. Principalmente um bando de criancinha, né? Assassino, imagina? Daria um filme bem interessante, na verdade. Bem melhor que Morbius, isso com certeza, né? Então ele se torna o super-herói mais sem motivação que eu já vi. Ele realmente não tem pra que usar os poderes dele. Tipo, o Homem-Aranha começa a usar porque ele quer se vingar da morte do tio. O Homem-Formiga porque ele foi chantageado. Até o Velocipastor tem motivo pra começar a usar os poderes dele. Você me salvou! Minha vida! Fala um tempo todo sobre ajudar pessoas e pode ser a primeira vez que você o fez de verdade. Enquanto isso, o Morbius tá cheio de poderes, mas sem nada pra fazer. E vocês lembram do Milo? O cara que bancou um experimento ilegal que acabou no massacre de pessoas? Então, ele quer saber, né? O que foi que aconteceu? Aí ele chega no Michael falando: e aí, meu amigo? Esse caos todo que você gerou, pelo menos gerou frutos? Assim, olhando pro seu novo corpício, eu percebo o que deu, né? Só que o Michael não quer dar a cura pro amigo, porque ele não acha que é uma cura, ele acha que é uma maldição. O Milo, obviamente, fica bem pistola e acaba vazando. Na próxima cena, a gente vê uma enfermeira sendo perseguida no corredor do hospital. E que pelo jeito é infinito. Tipo, ela corre e nunca chega na saída. Aparentemente esse corredor é maior do que a paciência que eu tive pra ver esse filme até o final. Aí ela é morta, mas a gente não vê o rosto do vampiro. Quem será? É o Milo. Se fosse o Michael, eles teriam mostrado o rosto, não teriam mostrado só uma mãozinha. Fica bem na cara esse plot twist que não tem nem plot nem twist. Até porque o Michael deixa bem claro que ele não quer se alimentar de sangue humano. Aquela primeira vez foi só um ups. E durante todo esse tempo ele ficou tomando aquele sangue falso que ele inventou. Enfim, assim que o Michael descobre que alguém foi morto no hospital, ele resolve fugir pra não ser incriminado. Nisso ele dá de cara com os detetives que queriam entrevistar ele sobre, né, os acontecimentos do navio. Aí, é só porque ele tem que fugir da polícia que os seus poderes finalmente começam a ser úteis. Então ele meio que voa do terra até o topo do prédio, subindo diversos andares em segundos. E adivinha quem chega lá logo depois dele? O policial que tava no térreo também. Uau, nem em Velozes e Furiosos esse ator se transporta tão rápido. E assim como o resto dos personagens, os detetives são dois inúteis. O de bigodinho fica fazendo piadinhas. Água benta? Sério? Ué? E o Tyrese tá sempre olhando misteriosamente para o horizonte. O Michael acaba sendo capturado e preso. Aí tem uma cena no interrogatório que supostamente é pra ser engraçada. Mas pra ser sincera, se não fosse pra fazer esse vídeo aqui, eu provavelmente teria já desligado minha televisão. Não queiram me ver com fome. Os policiais acusam o Michael pela morte da enfermeira e ele diz que nunca faria isso, pois a conhece há anos, conhece o filho dela. E pra mim essa cena só faz ele parecer pior, porque só um psicopata ia ficar zero abalado depois de descobrir a morte de alguém que lhe era tão próximo. Aliás, por alguns instantes ele até pensa, será que fui eu, né, que matei ela? Porque assim, eu gosto de sangue, né, então será que fui eu? Afinal, eu também sou o único vampiro que tem por aqui. Mas é isso, ele pensa na possibilidade e continua zero abalado. Antes de vocês ficarem com dó dele por ele ter sido preso injustamente, lembrem-se que
Ele não foi responsável por essa morte, mas ele foi responsável por todas essas. E por falar nesses caras, os policiais estão super preocupados em cumprir a lei e trazer justiça para a tragédia que aconteceu com eles. Com diversos corpos a bordo, as autoridades preferem ainda não fazer nenhum comentário. 8 mercenários mortos no barco. Não deixa ninguém incomodado. Com certeza eram culpados de alguma coisa e é um prazer tirá-los do mapa. Enfim, essa parte de enrolação na prisão acaba quando Milo resolve visitar o seu amigo e deixar para trás um saco de sangue humano e sua bengala. O sangue serve para o Michael ficar forte e conseguir fugir de lá. E a bengala serve para ele se tocar que o Milo também virou um vampiro, porque agora, ele não tá mais doente. E aí, finalmente, o Michael ganha uma motivação, que é impedir que o Milo continue bebendo sangue humano. E para isso, ele bebe sangue humano. Segunda vez que ele bebe sangue humano. Cortamos pro Milo e do nada ele virou vilão de novela. Ele apanhou de umas criancinhas otárias por ser doente quando ele era novinho e agora esse é motivo suficiente para ele querer que o planeta exploda. Pois é, ele mata uma galera super à toa. O Michael aparece para tentar impedir, mas de forma pacífica. Não vou brigar com você, Milo. Ele se recusa a dar utilidade para seus poderes, porque ele não quer lutar com Milo, e acha que ele consegue resolver tudo no papinho. Milo, não é para matar o copo, tá? Milo, não. Milo, não. Cansado de ver a crise de loucura do amigo, mas com zero vontade de arrumar a situação, o Michael vaza. Para deter o Milo, o Michael resolve criar um veneno fatal. E aí eu não entendi qual que é o ponto de não querer lutar com ele na parte do metrô. Matar no soco? Claro que não, A gente tá numa sociedade civilizada, não se resolve nada com violência. Se resolve com veneno. Mas como a polícia interditou o laboratório dele, ele não tem onde fazer esse veneno. Ai, que saco, Com certeza vai demorar tanto pra ele encontrar outro laboratório. Então ele vai num restaurante com a Martine pra eles baterem um papinho e ele escuta. Foi mal, nota falsa. Olha de novo e fica com uma pra você. Mano, a gente tem que voltar pro laboratório. Coincidência ou mensagem de Deus? Que Deus o quê? A gente tá no inferno, tá? Você não lembra, não? Aí o Michael resolve seguir esses noinhas e acaba chegando num laboratório em que o pessoal tá imprimindo nota falsa. O que eles estão cometendo é crime? Mas com certeza muito mais leve do que o Milo tava aprontando lá no metrô. Ele quer o laboratório aí. Sabia que tem 27 ossos na mão humana? Deixa de apresentar as suas falanges. Os metacarpos. Vambora aqui! Não vou brigar com você, Milo. Isso é piada. Depois que ele tem todo o espaço só pra ele, o Michael usa os equipamentos que estavam lá pra montar um laboratório de cientista, o que não faz sentido algum. Isso é piada. O que ele vai fazer com isso aqui? Imprimir o veneno? Não acho que a tecnologia 3D chegou nesse nível ainda. Cortamos pro Milo se arrumando na frente de um espelho, dançando como se ele estivesse confiante e sexy. Isso é piada. Fazendo sua carinha de vampiro. Aí o Milo sai causando pela cidade, passa num bar e mata uma galera. Vilão fazendo atividade de vilão. Depois a gente corta pro Michael e a Martine dando uns beijinhos, mas eles não estão sozinhos. Vilão fazendo atividade de vilão. Os policiais finalmente percebem que não é o Michael que tá aterrorizando a cidade, que eles conseguem as câmeras de segurança na frente do bar e vem o Milo. É isso que um chupa-sangue faz. Se multiplica. E por falar em um personagem secundário inútil, eu meio que esqueci de mencionar, mas quando os migos eram crianças, o médico do hospital gostou tanto deles que continuou bem brother dos dois adultos. Aí o Milo mata ele, quer dizer, deixa ele semi-vivo e vaza. O Michael aparece, só que não há tempo de salvá-lo e o médico morre em suas mãos. Não! Ao mesmo tempo que isso acontece, o Michael escuta o Milo do outro lado da cidade matando a sua namorada. Quer dizer, deixando ela semi-viva. O Michael aparece, mas não há tempo de salvá-lo. E a sua namorada morre em suas mãos. É tão ruim. Só que antes de morrer, a mina chega pra ele e fala: Mose, eu já tô na merda mesmo. Por que você não bebe meu sangue e fica fortinho?
Então Michael bebe sangue humano pela terceira vez. O cara que não quer beber sangue humano, bebe pela terceira vez sangue humano no filme todo. Aí aqui eu vou ser sincera. Eu não sou muito fã de cena de ação. Então, quando tem luta em filme de super-herói, eu acabo dando uma pescada. Sabe? Começo a pensar nas tarefas domésticas que eu tenho que fazer. Então eu não lembro exatamente o que rolou nessa briga, mas se você quiser, eu posso te listar todos os itens de supermercado que eu tinha que comprar naquele dia. Aí rolam uns efeitos especiais, eles conversam sobre alguma coisa, mas como eu falei, eu não tava prestando atenção, né? Então eu não lembro exatamente sobre o que. E aí o Michael se pendura feito um morcego. Não sei nem... Quer que eu fale o quê? Depois o Michael começa a levitar, graças à ajuda de centenas de morcegos que aparecem do nada. Meu Deus, quanto tempo será que eu fiquei pensando na minha lista? Aí ele faz umas danças com as mãos e controla os morcegos para que eles ataquem o Milo e pá! Veneno inserido, o vilão morreu. Pá, de novo, o Martin abre os olhos, agora ela é vampira. Pá, pá, pá! Michael voando com os morcegos, solta o título da edição Morbius. E esse é o final. Olha, terminar com alguém abrindo os olhos pra surpreender o espectador que achou que essa pessoa tinha morrido, mas na verdade a pessoa não morreu, ela se tornou uma vampira, não é necessariamente algo ruim. Amanhecer Parte 1 faz isso, mas tem toda uma construção de conflito bem paciente antes de jogar esse pá! Foi apenas um tiro e foi um tiro bem certeiro. Já esse final de Morbius deu milhões de tiros ao mesmo tempo e nenhum acertou o alvo. Agora vamos falar sobre os aspectos do roteiro. Nenhum personagem tem camadas, os relacionamentos são extremamente superficiais, o protagonista não tem motivação e muito menos um arco. Qual que é o problema dele no começo e como ele se transforma? Porque transformação física não é um conflito profundo de personagem. Eu vou me aprofundar melhor nisso quando for falar de Crepúsculo, mas o conflito da Bella é que ela quer se tornar vampira. Assim como o Michael, ela também começa humana e tem uma transformação física no final. Mas o problema dela é muito maior que isso. A Bella é sempre tratada como uma menina frágil pelos adultos ao seu redor. Então a vontade dela de se tornar um ser todo poderoso e sobrenatural é para ela ser vista como igual, não precisar mais de proteção e ser independente. Ela começa menina no 1 e termina mulher no 4. Mas se é injusto eu comparar uma longa história desenvolvida em 4 filmes com o pequeno tempo que apenas um Morbius tem... Bom, a próxima etapa da minha defesa é mostrar pra vocês todos os aspectos que fazem a saga Crepúsculo ser uma boa obra cinematográfica. Só que meu tempo aqui acabou, então ative as notificações pra você não perder. Beijinho!